Fala, que conecta. Bom dia, Jonathan. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado. Prazer estar aqui novamente. Opa, bom demais. Mais do que nunca, falar e se conectar é fundamental. Como é que a gente se conecta hoje? O que a gente fala hoje? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mundo internacional aí da publicidade e falar sobre a nossa Olimpíadas ou a nossa Copa do Mundo, que é o Festival de Publicidade de Cannes, né? Então, recentemente começou as divulgações para o Festival de Cannes desse ano, né? É um festival que ele acontece geralmente em maio, junho, e a gente tem algumas novidades para esse festival. Então, tá começando mais um Fala que Conecta, né? Que é esse espaço onde a gente encontra estratégia, cultura e negócio. Sou o Jonathan Manique Barreto, da agência SDI. E hoje a gente vai falar, então, desse evento que é o mais importante da indústria criativa mundial. Vamos entender um pouquinho de onde ele veio, por que o Brasil é protagonista na história e principalmente o que mudou nos últimos 2 anos, que a gente teve algumas reviravoltas aí, com destaque para novas categorias e também um olhar mais atento para as premiações de criatividade. Então, um breve contexto histórico, né? O Festival de Cannes, ele nasce lá em 1954, inspirado no Festival de Cinema de Cannes, que já existia e já era um grande sucesso aí no mundo, mas com foco bem claro: reconhecer a criatividade na publicidade. Então, no início era muito mais sobre filmes publicitários, grandes produções, a estética impecável e ideias que funcionavam principalmente na TV. Mas com o tempo, né, o festival ele foi acompanhando as transformações do mercado e chegou a era digital, das redes sociais, chegaram os dados, a tecnologia, né, e o impacto social. E hoje Cannes não é só propaganda bonita, né, é muito mais sobre ideias que resolvam problemas reais, que movem a cultura e que geram resultados para as marcas, né? E o Brasil, ele é destaque em Cannes. Quando a gente fala de Cannes, é impossível não falar de Brasil, porque historicamente é um dos países mais premiados do festival, né? Por quê? Porque a criatividade brasileira, ela nasce da escassez, né? Nasce da diversidade cultural, dessa capacidade de improvisar, de adaptar e de emocionar. E as agências brasileiras, né, elas costumam colocar temas como cultura popular, humor, crítica social e um storytelling bem emocional no centro da publicidade. E também, né, são os motivos aí que o Brasil também vem se destacando no cinema brasileiro nos últimos anos. Então, durante muitos anos o Brasil foi visto como o país da grande ideia criativa, né? Mas isso também é importante porque de uns anos para cá a gente também voltou o nosso olhar para a tecnologia e para os dados. De 2 anos para cá, o Cannes passou por uma virada de chave muito grande, assim. Antes era só, né, a criatividade era ideia, e hoje tem muito mais a ver com o impacto que essa ideia gera, né? Então, é a criatividade orientada pelo impacto. Cresceu muito o peso, né, e premiações para campanhas que resolvessem problemas sociais de alguma forma, que gerassem uma transformação de comportamento concreto e principalmente, né, que tem métricas claras de resultado. Ou seja, né, Cannes, para tu ganhar Cannes hoje não basta mais emocionar, não basta mais uma boa produção, ela tem que funcionar, né, tem que ter resultados também. E hoje, né, dados, tecnologias, inteligência artificial estão no centro, né? E a pergunta deixou de ser se a ideia é boa e sim se ela muda algum comportamento, se ela ganha escala ou gera valor. No ano passado, a gente teve uma notícia não muito legal para propaganda brasileira, que a DM9, que é uma grande agência aqui, que já foi premiada muitas vezes, né, no Festival de Cannes, ela perdeu o Grand Prix, que é a principal premiação, após uma manipulação de case. Foi um grande impacto, um grande bafafá na comunidade aí da comunicação, né? Além de perder o prêmio máximo, né, que é o Grand Prix, que era uma campanha para Consul,
a agência ainda retirou do festival outros cases para 2 marcas após uma revisão interna do festival. E esse prêmio que ela perdeu foi justamente por uma campanha, né, que foi constatada após a avaliação do júri que ela utilizava conteúdo gerado e manipulado por inteligência artificial para simular eventos reais e resultados de campanha. Ou seja, usaram inteligência artificial para dar aquela maquiada, para parecer que tinha mais gente, que mais gente foi impactada no processo, quando na verdade, né, não era uma representação factual, o que é exigido pelo festival. Isso deu uma grande reviravolta, né, porque Cannes precisou revisitar todo o código de conduta. Isso gerou uma transformação muito grande no festival, que é muito respeitado e fazia muito tempo que não tinha uma grande bomba dessa que abalasse de alguma forma, né, esse respeito do festival. E algumas iniciativas foram tomadas para que esse tipo de coisa não acontecesse mais. Então, foi criado um novo código de conduta, né, que precisa ser assinado por todas as organizações participantes, com a obrigatoriedade de declarar o uso de inteligência artificial nas peças inscritas, o uso de ferramentas também de detecção de conteúdo manipulado, ou seja, né, além de declarar, vai ter algo verificando com uma plataforma se tem ou não para testar aquela declaração, e a criação de um comitê de revisão formado por especialistas em inteligência artificial, ética e integridade de conteúdo. Ou seja, né, a dinâmica agora ela fica muito mais complexa. A gente entra com inteligência artificial num processo de digitalização muito forte, e a criatividade ela pode ficar ofuscada de alguma forma se as medidas corretas não forem tomadas para que tudo seja dentro da legitimidade, né? Além disso, a gente também teve novas categorias. Então, ano passado, né, já haviam algumas novas categorias, ainda de forma tímida, mas para esse ano foram anunciadas, então, né, novas categorias, que é Creative Commerce, que é campanhas que unem a criatividade e conversão dentro da experiência de compra. Então, está diretamente conectada, né, com o resultado da compra ali. Creative Data, que é o uso inteligente de dados como motor criativo, ou seja, usar as ferramentas para estimular a criatividade, não só como métrica, né, mas para potencializar aquela propaganda. Creative Technology, que é ideias que só existem porque a tecnologia existe, com o uso da tecnologia. E também o conteúdo, né, que vive um entretenimento real. Ou seja, né, aquelas propagandas que elas são disfarçadas de conteúdo, elas são lançadas como filmes, como ativações, mas que são bancadas por marcas e que buscam um resultado de marca ali, apesar de não parecer. Uma coisa subliminar, assim? É quase um novo publi editorial, só que com um formato mais de experiência, de evento, né? Então, Cannes hoje, né, tá premiando essas marcas que pensam como plataforma, que entrega resultado, né, e que tem criatividade, mas que tem estratégia junto. E o que isso ensina pra gente, né? Criatividade não é mais só estética. Então não é só mais o bonito que dá certo, né? Precisa ter estratégia. Não adianta só viralizar, não adianta só emocionar, mas a gente precisa resolver problemas reais, entender de dados, dominar a tecnologia e principalmente gerar um impacto mensurável, né? Que a gente consiga mostrar o impacto real dessas campanhas e que eles não sejam maquiados, né? Que eles sejam de fato resultados que existiram, são concretos e são comprovados. Essa adaptação, isso não é só para o marketing, a questão adaptação com a IA, né? A gente tem essa dificuldade em todos os segmentos. Nós vamos ter que passar por uma
ressignificação, uma reestruturação total, inclusive, da legislação, né? Com certeza. Eu vejo o eleitoral, por exemplo, o processo eleitoral agora vai ser uma loucura desse ano. Esse ano a gente já vê, né, nas últimos processos eleitorais, já o uso, né, ainda não desenfreado, porque há 2, 4 anos atrás, né, a inteligência artificial, ela estava muito menos avançada do que está hoje, né? Então, esse ano vai ser um grande termômetro de como isso vai impactar no processo eleitoral, né? A gente já viu alguns vídeos de políticos muito famosos viralizarem, todos construídos com inteligência artificial, e eu não tenho dúvida que isso vai ter um reflexo muito grande no processo eleitoral e nas campanhas de marketing eleitoral, como já está tendo, né, nas campanhas convencionais. O Festival de Cannes hoje, como é que o Brasil está nessas participações, o Jonas? Como eu falei, o Brasil historicamente, assim, ele faz sucesso em Cannes. Ele geralmente é um dos países mais premiados e, se eu não me engano, fazem 2 ou 3 anos que é o país mais premiado em Cannes, com maior número de premiações. O festival, ele tem várias categorias, né? E ele oferece 4 tipos de premiações para cada categoria. Então o ouro, o prata e o bronze, mas também tem o Grand Prix, que ele é dado só para marcas muito especiais, que entendem que fez um trabalho muito diferenciado. Então, ela não é uma premiação que existe sempre em todas as categorias, mas ela é dada em momentos especiais. Então, isso aumenta a possibilidade também das marcas ganharem, né, a premiação. E o Brasil é referência mundial em comunicação, em publicidade, em criatividade. Isso fica muito claro no festival com os resultados alcançados. A gente, a publicidade, essa questão da construção, eu gosto sempre de falar, quando eu falo com os ouvintes aqui, eu trato muito, de forma muito transparente com o ouvinte, às vezes dizendo o seguinte, você percebeu em tal fala, a entrevista, eu fiz uma pergunta para o político, ele respondeu assim, o ouvinte disse, não, mas ele não respondeu. Não, ele respondeu, você precisa entender. E a publicidade usa isso nessa questão que eu como sou leigo do assunto, eu falo de subliminar, né? Ele vem alguma publicidade. É aquela coisa daquela garrafa de Coca-Cola no filme, Exato. Aquela marca de cigarro, aquele carro em determinados filmes. Eu creio que um dos maiores investidores hoje no cinema, pelo menos norte-americano, seja a Apple. Em todas, parece aquela maçã, sim, né? Muito merchandising. A gente fala que hoje em dia, quanto menos intrusiva a comunicação mais eficaz. Porque tu tá passando a tua mensagem sem gritar na cara do consumidor. Mas ele tá absorvendo. Não quer dizer que ele não esteja absorvendo, né? Então, é uma tendência também da comunicação, esse tipo de comunicação não intrusiva, né? Onde a gente se adapta ao ambiente que a gente tá e a gente consegue ser parte do contexto, né? Então isso é muito importante. E sobre as estratégias, muitas vezes, né, a maioria das pessoas não entende o que está por trás, né, de uma campanha, que tem um tom de voz encaixado para se comunicar com um estilo de pessoa, né, que tem alguns códigos não ditos ali, sejam visuais, eu sempre brinco, né, as propagandas do Itaú, todo mundo não, mas boa parte das pessoas consegue reconhecer que é do Itaú sem ter a marca do Itaú. Porque eles têm uma estética muito clara, que é sempre uma fotografia mais alaranjada, né? Que tem a paleta de cor ali inserida em toda a propaganda, sem necessariamente ainda aparecer a marca do Itaú. Algum tipo de gancho que depois vai se conectar com esse momento da marca aparecer. Então eles já vão construindo uma história, uma narrativa, já vão mostrando e comunicando a marca, sem ainda mostrar a marca, até que no final isso se revela e tudo faz sentido, né? Então essa é uma estratégia muito comum da comunicação e a boa comunicação também é feita dessa forma. Porque tem inclusive empresas, lojas que utilizam
determinado cheiro dentro da loja, um perfume. Uma experiência, claro. Você sabe que aqui você entrou naquela loja. Eu digo isso, por exemplo, muitos de nós, mesmo que já tenha mais de 60 como eu, lembra de algum odor, de algum cheiro de criança, e isso remete a alguma marca. Com certeza. Né? Eu lembro, por exemplo, o cheiro de citronela, para mim, remete a maçã. Tu vai dizer, pô, mas não tem nada a ver maçã. Eu morava muito perto da Argentina, bem na fronteira com a Argentina, e quando criança, então a gente passava de balsa pra Argentina, como a gente vai daqui pro Rincão. Para nós era muito simples. Ia lá, mas só quando voltava de lá, os pais traziam outros produtos que valia o mercado, mas a gente trazia maçã numa bolsinha, vinha numa redezinha. Legal. Aquele cheiro daquelas maçãs, na verdade, não vinha com cheiro de maçã. Elas vinham com cheiro de citronela, porque a citronela era plantada às margens do rio Uruguai. Então, para mim, o cheiro de citronela, ele remete a uma maçã. Então, o cheiro em determinadas lojas, eles podem ser uma grande publicidade, né? Com certeza, a gente acha que tem 2 exemplos muito clássicos, assim, que uma é a M. Martin, que tem aquele aroma de bambu, né? Que é a marca de roupas de cama, assim, né? E tu passa na frente, automaticamente tu lembra, e fora da loja tu cheira um cheiro parecido, assim, com esse aroma de bambu, e tu tem associação direta. Se tu tem a referência, se tu já passou na frente da loja, se tu já entrou em alguma loja, tu volta pra lá automaticamente quando tu sente esse cheiro, né? Essa experiência olfativa, trazendo outros aspectos da comunicação, também é muito comum, né? E uma outra também referência muito grande é da L'Hélice Blanc, né? Que tem uma fragrância também exclusiva de alecrim, que foi formulada especificamente para a marca. E nessas 2 marcas, a fragrância ficou tão famosa e tão reconhecida, associada à marca, que são registradas pelas marcas, e hoje elas, um dos grandes produtos das linhas deles são as próprias fragrâncias da marca, que são vendidas também aos consumidores que têm interesse, né? Então, na verdade, começou com uma estratégia de identificação de marca através do olfato, para que a gente use, né, isso como um reconhecimento de marca, e depois ela vira um produto da marca, então, porque as pessoas gostam tanto, né, compram tanto essa estratégia, que querem comprar, inclusive, o cheiro para ter nas suas casas. Olha só, interessantíssimo. Perdão. Sabe que eu vou fazer uma provocação agora para os ouvintes, que vai ser a seguinte: para depois do intervalo, os ouvintes mandarem pequenos áudios aqui, dizer, não vale marca atual, não vale marca de agora, marcas antigas, porque nós temos muitos para dizer, ó, isso me faz lembrar marca tal. Legal. Os ouvintes, com certeza os ouvintes vão mandar aqui, eu lembro de marca tal, por isso e por isso, pelo cheiro, pela imagem, pela cor, por algum motivo. Vou fazer uma provocação aos nossos ouvintes. Vou até lançar uma que é a Sabonete Febo, né? Sabonete Febo. Ela tem um cheiro muito clássico dela, né? Que foi muito sucesso antigamente. Ela deu uma caída um tempo e hoje ela se reformulou, veio com uma estratégia de branding nova e tá super em alta novamente, inclusive com a estratégia de abrindo novas lojas da marca em shopping, para mostrar um pouco mais dessa experiência olfativa e sensorial que a marca oferece, né? Então esse é um grande case que tem a ver com esse assunto que a gente está falando, mas certamente vão ter várias outras marcas aí que vão ser reconhecidas. Eu lembro sempre daquelas, a famosa da Westop, da camisa do Fernandinho. Fernandinho. Na faculdade vocês estudavam muito essas coisas? Assim, apresentavam muito esses cases, comentavam muito isso? Com certeza, a gente precisa, acho que, entender a história para poder projetar o futuro, né? Então, a gente teve uma boa parte aí do ambiente, né, de faculdade, conhecendo, né, os cases que foram sucesso, entendendo o que funcionou aí no passado, para que a gente consiga construir o futuro, né, com contexto, de uma forma mais inteligente. Obrigado, Jonatas. Muito obrigado. Fala que conecta. Sou o Jonathan Manique Barreto,
Para mais conteúdos como esse, você pode seguir @SomosSDI ou @OBarretoJonathan. Esse foi mais um Fala Que Conecta. Até o próximo, porque comunicar hoje é muito mais que aparecer, é fazer sentido.